é feito o tratamento de varizes com espuma. Primeiro, você sabe o que é espuma? A espuma é um remédio chamado polidocanol. Tá bom? Esse remédio é um remédio com nome difícil, eu sei, por isso que a gente apelidou ele de espuma. Mas na verdade esse remédio pode ser usado de forma bolhosa, que a gente agita ele com ar e parece uma espuma, ou ele pode ser usado na forma líquida também. Então geralmente o tratamento é feito no consultório, né? Aquelas mesmas aplicações que a gente faz para secar os vasinhos, é mais ou menos um sistema semelhante. A gente pega uma agulhinha bem fininha, quase não dá para sentir nada, coloca numa veiazinha que está doente e injeta esse produto. Pode injetar ele na forma líquida ou pode injetar mais frequente, né, na forma bolhosa, misturado com ar. Ar mesmo, ar ambiente, o ar que a gente respira, a gente põe numa seringa, na outra seringa põe um remédio e agita de forma que aquilo vira uma coisa homogênea, uma espuma homogênea, para depois poder injetar aquilo na veia, tá bom? Então dessa forma que é feito o tratamento de varizes com espuma. Fiz um Doppler, tô com refluxo na safena, eu posso ter um AVC? Minha mãe tinha refluxo na safena e teve um AVC. Isso pode acontecer comigo? Vou ter que explicar aqui um pouquinho, ó. Deixa eu tentar organizar o raciocínio. Varizes, trombose, doença venosa, é tudo no território venoso, tá bom? E o AVC, né, o derrame, popularmente chamado de derrame, ele é no território arterial. Então é o seguinte, o nosso sistema cardiovascular, né, ele é composto cardio de coração e vascular de vasos sanguíneos. E existem vários vasos sanguíneos que são divididos em 3 grupos, que são as artérias, são as veias e são os vasos linfáticos. Então, se a pessoa tem varizes, esse problema está no sistema venoso. Se a pessoa tem um AVC, esse problema está no sistema arterial, tá bom? Então, quem tem varizes, quem tem refluxo na safena, quem teve trombose, não necessariamente vai dar um AVC não, porque o AVC está no território arterial. E nada impede também da pessoa ter problema nos 2 segmentos do sistema vascular. Seja uma doença venosa, ter varizes e ter um AVC no sistema arterial. Então são doenças diferentes, mecanismos diferentes, tá bom? E que podem ser ou não concomitantes. Então você relatou para mim que a sua mãe tinha varizes e teve um AVC. Você pode ter não porque uma coisa está conectada com a outra. A varize não vai levar ao AVC, mas porque são doenças, né, que podem acontecer juntas. Igual uma pessoa que tem asma pode gripar. Uma pessoa que tem infecção urinária pode ter, por exemplo, varizes. Então, só porque as varizes são parte, né, do sistema cardiovascular, elas não vão direto para o cérebro, direto para o coração e vai causar problema lá de AVC, não. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, tá bem? Então, só porque você, né, sua mãe teve isso, não quer dizer que necessariamente foram as varizes que levaram ao AVC, tá? Esse raciocínio aí não. Tá bom? São partes diferentes. O sistema cardiovascular é separado aí. Coração, que é a bomba, o motor do sistema cardiovascular, sistema arterial, sistema venoso e sistema linfático. Então quem tem problema no sistema linfático, por exemplo, linfedema, pode ter varizes, como pode ter doença nas carótidas. Os 3 sistemas podem estar acometidos, mas não é uma coisa que levou a outra. Tá bom? Às vezes você ouve o médico falar, ah, mas o sistema cardiovascular está todo comprometido. Tá, entendi. Mas cada território tem as suas doenças, as suas principais complicações. Não é necessariamente a pessoa que tem problema na veia que vai ter um AVC, não. Tá bom? Mesma coisa. Os remédios que tratam, por exemplo, as varizes, não são os mesmos remédios que tratam, por exemplo, o AVC. Porque são veias e são artérias. São territórios diferentes do mesmo sistema, que é o sistema cardiovascular. Não sei se ficou claro, mas se não tiver ficado, deixa mais de novo a pergunta aí abaixo e a gente tenta responder novamente de forma mais clara. E dá uma dica do que devo fazer para não ter trombose. Principal: movimento, sair do repouso, ser uma pessoa ativa, porque a trombose, pensa comigo, que quando eu coloco, por exemplo, leite fora da geladeira, muito tempo parado ali, não faz uma nata quando ele fica parado?
Quando eu corto, por exemplo, aquela casquinha do machucado, né, que cicatriza o machucado depois de um corte, é parecido com aquela nata do leite, aquele talhado. Então o sangue parado ele talha, igual o leite, por exemplo, parado. Ele dá aquela capinha, aquele coágulo, é aquele coágulo que é a trombose, como se fosse a nata do leite. Então o importante é você estar em movimento, né? Pessoas, por exemplo, que ficam muito restritas na cama, ou que quebrou, por exemplo, uma perna e não pode fazer tanto movimento, pessoas que fumam. Então tudo isso são fatores de risco para trombose. Então a dica que eu posso te dar é ter uma vida ativa, ter uma vida saudável, alimentação, uma vida sem cigarro, tá bom? Evitar o uso de hormônios como anticoncepcional. Existem vários outros métodos protetivos que podem ser menos, né, prejudiciais para as veias. Então essas são as principais dicas: exercício físico, sair do repouso, da inércia, combater o sedentarismo de vez. E isso é a melhor dica que eu posso te dar, porque junto com o exercício físico você, né, previne o ganho de peso, previne a trombose, previne problemas de saúde crônicos como hipertensão, diabetes, engordar. Então é essa a principal dica: ter uma vida ativa, sair do repouso. Ah, mas eu trabalho, eu não consigo. Não, tenta fazer alguma coisa. Por exemplo, você está sentado, coloca a impressora na sua mesa, sua agenda na sua mesa, tudo pertinho ali, copo, garrafinha d'água para não ter que levantar e pegar copinho. Então, muda essa rotina. Pega copinho pequeno, deixa longe de você para te obrigar a levantar, ir lá pegar o copo, vai no bebedouro que é um pouquinho mais longe, vai no banheiro, né? Toma muita água para te obrigar a ir no banheiro, porque senão você também vai ficar evitando água, não faz xixi, fica o dia inteiro lá sentado prendendo xixi. Tira a impressora da sua mesa, põe longe. Para quê? Para você mesmo no trabalho, você poder se movimentar, né? Poder sair daquela inércia, porque ninguém aguenta ficar na frente de um computador. Vamos botar aí durante a manhã inteira, almoça, depois volta a tarde inteira naquela mesma posição. Não só na frente do computador, mas seja qual for sua atividade, tenta colocar as coisas longe para te obrigar a sair daquela posição, andar um pouquinho. 15 minutinhos que você levanta ali, vai pegar uma água, né? Toma água lá com calma, já valeu, já fez um movimentozinho com a perna. Então essa é uma dica aí boa para quem às vezes está enrolado no trabalho, para quem fica muito parado durante o dia todo. E, se possível, praticar uma atividade física, seja qual for: pilates, hidroginástica, natação, bicicleta, academia, tudo. Yoga tá valendo, vale também funcional, aeróbica, qualquer crossfit, vale tudo. Qualquer coisa que mexe o esqueleto, tira essa ferrugem aí, qualquer movimento que você faça melhora a circulação na perna, previne trombose, além de ajudar na saúde a ter hábitos de vida mais saudáveis. Beleza? Comecei a tomar remédio para trombose. Quanto tempo vai durar esse tratamento? Essa é uma pergunta que depende muito do local, né? O local aonde o trombo se desenvolveu. Como assim? Existem algumas veias na perna, por exemplo, veias tibiais, veias fibulares, que são pequenas. Existem outras veias que são maiores, por exemplo, a veia poplite. E tem outras que são maiores ainda, por exemplo, a veia femoral e outras ainda maiores, a ilíaca e outra maior ainda, que é a cava. Então depende de qual veia foi acometida, tá bom? Então esse tratamento geralmente pode durar de 3 a 6 meses, tá? Dependendo de casos mais graves, pode durar até 1 ano. É muito mais raro, mas eu já vi alguns casos a gente estender por causa da gravidade por até 2 anos, tá? Então geralmente o tratamento da trombose é de 3 a 6 meses. Geralmente é feito por medicações, remédio oral, tá? Existem vários remédios, vou citar pelo menos 4 aqui, ó: Marevan, Xarelto, Pradaxa, tá? Eliquis. Então vai depender de qual médico prescreveu para você, ok? Tem alguns que tomam uma vez ao dia, tem alguns que tem que tomar 2 vezes por dia, tem outros que tem que tomar e ficar fazendo exame de sangue, depende. Tem outros que são injeção, por exemplo, na grávida a gente usa a enoxaparina, né, que tem o nome comercial de Clexane. Tem o outro que é o Versa, que é a mesma coisa, mas laboratórios diferentes. Então esse tratamento é relativo. Geralmente, mais comum, de 3 a 6 meses, podendo ser estendido por até 1 ano. Tá? O seu médico vai te orientar, vai te acompanhar qual é o momento certo de
você refazer o exame para ver se o trombo, né, está resolvido, ou o tempo certinho para suspender, porque depende muito de qual vaso foi acometido. Então a resposta é essa: o tratamento é variável, tá bom? Depende muito do segmento acometido, do tamanho, da extensão do trombo, de qual remédio você está usando, o seu organismo respondeu de forma favorável ou não. Então tudo isso interfere, mas geralmente de 3 a 6 meses, podendo ser estendido por até 1 ano. Esse é o mais comum do período de tratamento da trombose. Então você deve continuar tomando esse remédio por esse período, geralmente, ou até que o médico suspenda. Não recomendo que você suspenda nesse período que eu falei, não, de 3 a 6 meses, não. Eu recomendo que você suspenda somente com orientação médica, tá? Essa pergunta foi respondida só a critério de curiosidade, mas não é 3 meses eu vou parar por minha conta, porque o Dr. Antônio falou que era 3 ou 6 meses eu podia parar. Não, isso é o mais comum, tá? Só suspende, só para o remédio se você tiver acompanhamento e orientação médica para isso. Porque os homens têm menos varizes do que as mulheres. Realmente isso é uma coisa mais frequente, as varizes aparecerem em mulheres, tá bom? Isso é comum por causa dos hormônios. Os hormônios que predominam nos homens é a testosterona. E os hormônios que predominam nas mulheres é o estrogênio e a progesterona. A testosterona, ela dá massa muscular para o homem, dentre várias outras funções que tornam o organismo masculino, como crescimento de pelos, engrossa a voz. Então, pessoas que têm testosterona alta, eles vão ter um organismo masculinizado. Já as mulheres, onde o predomínio é de estrogênio e progesterona, esses hormônios afetam diretamente os vasos sanguíneos no sentido de aumentar a permeabilidade vascular, fazer o enfraquecimento da parede das veias. Por isso que na mulher é muito mais comum aparecer varizes do que nos homens, por causa dos hormônios que predominam no organismo feminino. A testosterona na mulher é bem baixinha, tem mais a ver com a libido, com outras características da mulher. Já o estrogênio e a progesterona, que faz a mulher ter aumento das mamas, tem o ciclo menstrual direitinho, né? Por isso que até a gordura nos dois é diferente. O homem tem aquela gordura em maçã que predomina na barriga, a mulher tem aquela gordura em pera, né, que predomina na região do quadril e da cintura. Então tudo isso é causado pelos hormônios, assim como as varizes, né? Por causa da ação do estrogênio e da progesterona, causam algumas alterações vasculares que tornam bem mais frequente a mulher apresentar varizes do que os homens. E não que homens não possam ter varizes, tá bom? Tem muitos homens que têm doença venosa, às vezes mais grave do que mulheres. Só que estatisticamente é mais comum no organismo feminino por conta da carga hormonal que é diferente. Homem predomina testosterona, mulher predomina estrogênio e progesterona, que tem ação direta nos vasos sanguíneos, tá legal? Aumentando o número, a frequência, por isso que é bem mais frequente mulheres com varizes do que homens.